nós já estamos de volta com Manhã da Piedade e agora está na hora de falarmos sobre o nosso cafezinho de todas as manhãs, né? Está na hora de tomarmos uma delícia de café Riachuelo. Aí eu pergunto para você, meu amigo, para você, minha amiga aí de casa, se você também gosta de café como eu. Se for o caso, não quer parar, eu vou colocar aqui, vocês aí de casa vão ver normalmente também. Se você, como eu, gosta de café, então você tem que conhecer, claro, né, gente? Eu sempre falo todas as manhãs aqui no programa do café Riachuelo, né? Os grãos são selecionados do sul de Minas e também do Cerrado Mineiro. E é um café 100% arábica. Gente, é torrado e moído artesanalmente. Então você, minha amiga dona de casa, você, meu amigo, não esqueça de levar nas suas compras o café Riachuelo. Você vai levar para casa aquele gostinho gostoso da roça, né? O verdadeiro gostinho, na verdade, da roça. E não é de hoje, gente, é desde 1962, já há quase 57 anos, fazendo o café dos mineiros. E aí você me pergunta onde pode encontrar, né, o café Riachuelo torrado e moído na hora. Preste atenção, é lá na Avenida Paraná, no finalzinho da Avenida Paraná, na virada do MOVE, fica ali entre as ruas Santa Catarina e Tupis, na antiga Praça 1º de Maio, fica no centro da capital mineira, um ponto de referência é o Mercado Central. Quer saber mais informações sobre o café Riachuelo? Basta você ligar agora mesmo, que tem uma equipe pronta, preparada para lhe atender. O código de área é 31 e o telefone é o 3212-7993. 3212-7993, o telefone aparece aí na sua telinha. Café Riachuelo, você já sabe, né? É o ponto alto em café sempre. Falando em saúde, no dia 16 de abril nós celebramos o Dia Mundial da Voz. Muita gente acha que cuidar da voz é coisa de quem canta, de quem trabalha falando o dia todo. Porém, gente, a saúde vocal tem a ver sim com todas as pessoas. E a maioria de nós não cuida da voz, ou sequer tem noção, né, da importância destes cuidados. E algumas atitudes podem garantir a saúde das nossas cordas vocais. Outra questão é que nós devemos ficar atentos a sinais que são emitidos pela nossa voz. Bom, e que sinais são estes, hein? Para sabermos mais sobre este tema, nós vamos conversar agora no programa com a fonoaudióloga, a Ana Maria Parisi. Ana Maria, bom dia. Que bom que você veio conversar conosco sobre um assunto tão importante. Eu que agradeço o convite. Então, quer dizer que a nossa voz, ela precisa sim de muitos cuidados. Desde sempre. Desde que a criança começa a falar. Sim, a voz é o nosso principal instrumento de comunicação. E com isso, das nossas relações que a gente vai construindo desde a infância. Então, é preciso ficar atento às crianças que, em geral, gritam bastante e com isso desenvolvem uma rouquidão. Há bebês que nascem roucos. Já, pois é. Tem mães que relatam, Nossa, rouquidão. Meu filho chorou rouco desde sempre. Então, existem algumas alterações na estrutura das pregas vocais que podem gerar alterações vocais. Mas isso é congênito, né? É uma coisa que a gente não pode mudar naquele momento. Mas ao longo da vida a gente precisa sim de ter cuidados. Que cuidados são esses, Ana? Evitar gritar. Então, as crianças que gritam, os pais precisam ficar atentos se eles estão apresentando rouquidão, principalmente, porque essa rouquidão atrapalha mesmo nos relacionamentos da criança. Ela começa a não ser compreendida pelos amigos. E os adultos também. A rouquidão, ela interfere na forma como você passa a sua informação para o outro. A rouquidão, a gente tem uma definição mais científica, que é a disfonia, né? A rouquidão é um dos sintomas da disfonia. Rouquidão é quando a gente percebe que tem uma alteração na qualidade da voz. Sempre que altera a qualidade da voz, você percebe que tem um arranhado, um ruído, uma soprosidade. Então, tem hora que você faz muito esforço para falar, para sentir que a sua voz está plena. Está clara, né? Clara. Que a pessoa vai entender. Exatamente. Às vezes você sente uma tensão na voz. Então, qualquer alteração da qualidade da voz é uma disfonia. E é preciso buscar uma avaliação com o otorrino para verificar a aparência das pregas vocais e com o fonoaudiólogo. Também. A rouquidão, você já disse, né, que as pessoas devem ficar atentas a este sinal. Sim. Quais são os outros problemas mais comuns da voz?
essa soprosidade. Então, se a gente pensar nos cantores, eles não conseguem alcançar algumas notas porque eles têm uma alteração no fechamento. Eu estou falando de pregas vocais é a mesma coisa que cordas vocais. Nós temos duas cordas vocais, elas ficam paralelas ao chão, né? Aqui eu vou fazer assim para as pessoas entenderem melhor, né? Quando a gente respira, elas estão abertas, quando a gente fala, elas se fecham. E elas precisam estar com esse fechamento perfeito para ter uma melhor qualidade da voz. Quando tem uma fenda, a gente chama de fenda, é quando não tem essa cooptação, esse fechamento glótico em 100%, escapa muito ar. Então tem uma soprosidade. Nos profissionais da voz, ela é muito evidente e dificulta nos cantores o alcance de algumas notas. Professores que dão muitas aulas também, eles sentem muita fadiga, muito cansaço vocal no final do dia, no final da semana e começam a perder a voz. Então a rouquidão é um dos sinais, mas há também o que a gente chama de afonia, que é a perda total da voz. Isso por uma série de razões. Né? Pois é, para levar a esses fatos, a esses sinais, o que causa? São erros no dia a dia que a gente comete, às vezes, sem nem perceber? Sim. O excesso, o uso abusivo da voz. Então, um professor que dá aula em mais de uma escola, mais de uma universidade, tem professores que dão aula de manhã, de tarde e de noite, com uma carga horária de 14 horas seguidas de aula. Isso é um uso abusivo, mesmo que ele não grite, não fale em tom muito alto. Mesmo assim, usa bastante a voz, usa muito né? a voz. Então, tem um desgaste natural se essa voz não for preparada. E que preparo o é grito. esse? O preparo é com fisioterapia, com a fonoaudiologia. É porque acabou de sair Agora o fisioterapeuta e eu postura. Não, porque uma das possíveis alterações da voz é uma alteração na coluna cervical. Olha só, tem a ver também. Tem então a tudo a postura ver. da pessoa. A postura da pessoa. É pode, por isso que eu falei, tem uma consequentemente, relação intrínseca com a fisioterapia. trazer problemas para a voz, né? Sim, eu tive uma cantora, cliente, que tinha uma alteração, porque ela só cantava assim. O tempo todo ela tinha essa elevação do queixo e nessa posição, fisiologicamente, a gente já faz uma fenda nas pregas vocais. Então, ao longo da carreira, ela foi perdendo a capacidade, né, de fazer uma voz plena e foi só corrigir a postura. E ela corrigiu a postura, melhorou. Melhorou. Agora, a nossa voz, ela é afetada também pelo nosso estado emocional? Tem a ver? Eu já vi muitas pessoas falarem, perdi a voz, fiquei tão nervosa que eu não consegui falar, Sim. cantar, perdi completamente a voz. Por quê? Só voltando um pouquinho, eu disse da postura, o fisioterapeuta, óbvio, vai trabalhar a postura, mas o trabalho de resistência vocal é feito pelo fonoaudiólogo. Claro, a gente está falando de voz, né? E essa é uma área da especificidade da ciência fonoaudiologia. E existe um trabalho para a gente desenvolver com, principalmente os profissionais da voz, essa resistência, para evitar o adoecimento. Quando já existe uma queixa, isso, né? Exatamente. Quando já existe uma queixa, a gente tem que trabalhar se houver alguma lesão em prega vocal, alguma alteração no fechamento glótico e depois a gente trabalha então a resistência para evitar um novo adoecimento. Tá? Voz, ela é, aí respondendo a sua pergunta, do estado emocional. 100% emoção. Voz é 100% emoção. A gente não existe uma definição de voz. Assim como paz, amor, voz também não tem uma definição. A não ser a definição fisiológica, né? Que é a passagem do ar pelas pregas vocais e faz uma vibração e faz o fechamento. Mas se eu pudesse definir a voz, eu definiria por emoção. Porque a voz, ela é o que te identifica. Ela é a sua personalidade. Não existe uma voz igual a outra. Não existe. Tanto é que uma das áreas da fonoaudiologia é trabalhar na identificação de vozes nos crimes, junto com a justiça mesmo, né? Existem vozes parecidas, imita-se, mas a característica ela é a identidade, como a gente tem identidade, a marca do dedo, né? A gente consegue identificar uma pessoa pela sua voz ao telefone. Você sabe se ela é criança, se é um adulto jovem, se é um idoso, se é adolescente. A gente consegue identificar se a pessoa está bem ou não pelo alô. Sim. Principalmente se tem uma proximidade, você consegue dizer, né? Sim. Se ela está
bem feliz, ou mal, triste. sim, o estado dela. E esse assunto é tão importante. Vamos continuar falando sobre ele no próximo bloco, Ana? Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta batendo papo aqui com a Ana Maria Parisi sobre os cuidados com a voz. Não saia daí.